E aí pessoal, beleza? Aqui é o Derry falando. Hoje eu queria falar de um assunto que assim, a maioria dos youtubers não conseguem falar, tá bom? Que é sobre o preconceito, tá bom? Ah, mas Derry, por que você vai falar sobre o preconceito sendo que você nunca sofreu preconceito? Mentira, eu sempre. Não que eu nunca sofri esse preconceito, mas de vez em quando muitas pessoas nos julgam, mas não nos julgam falando, mas olhando, tá bom? Por que eu tô falando isso? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque muita gente, às vezes você olha uma pessoa de cima a baixo e fala, essa pessoa aí pra mim é meio estranha. Sei lá, essa pessoa tá mais pra lá do que pra cá, né? Então, às vezes, um comentário só que você faz sobre aquela pessoa, isso aí às vezes gera um certo desconforto pra ela, tá bom? Então, às vezes, entrando um pouquinho aqui no assunto de sexualidade, tá bom? Muitas pessoas, às vezes, acabam sofrendo muito preconceito, certo? Muitas pessoas acabam sofrendo muito preconceito sobre esse tipo de assunto. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes assim, você tem um amigo aí que é homossexual, certo? Tudo bem, você respeita a opção dele, mas tem muitas pessoas que não respeitam. Todo mundo acha que para ser um casal feliz tem que ser entre homem e mulher, certo? Hoje tá muito diferenciado isso, tá bom, gente? Não precisa ser só entre homem e mulher para ser um casal feliz. Pode ser duas mulheres juntas, pode ser dois homens juntos, pode ser um casal entre um homem e mulher, tá bom? Não precisa ser só entre homem e mulher, pode ser homem, mulher, tá bom? Pode ser um gênero assim mais aberto, tá bom? Por quê? Muita gente fala, esse cara aí gosta de homem, e eu não vou ficar perto dele não, porque dizer, a pessoa já tem um certo preconceito contra aquele tipo de maturidade, né? Vamos dizer assim. Só porque a pessoa gosta de homem, não significa que ela vai querer ficar dando em cima de você. Não é só porque a mulher gosta de outras mulheres que ela vai ficar dando em cima de você, ok? Tem que ter um certo respeito com isso, tá bom, gente? Tem que ter um certo respeito com isso. Por quê? Às vezes, por que eu tô falando isso? Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, às vezes elas são causas, né, assim, causas entre aspas, né, de feminicídio, né, de xenofobia, ok? Feminicídio, xenofobia. Muitas pessoas têm a sua vida encerrada, vamos colocar nesse termo, por causa desse tipo de preconceito, né? Muitas pessoas acabam tendo certas depressões. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente tem uma certa depressão por causa da sua sexualidade, por outras pessoas não saberem lidar, ok? Por não saberem lidar com esse tipo de assunto. Porque às vezes a pessoa tem um certo gosto, e aí o que acontece? Esse gosto dela, ela guarda pra ela mesma. Ela não fala, eu gosto de homem e não tô nem aí. Eu gosto de pessoas mais novas e não tô nem aí. Muitas vezes a pessoa pega e fala, vou guardar pra mim mesmo, porque se eu falar pra outras pessoas, isso vai acabar cheirando mal. Isso aí vai acabar cheirando um certo
um certo desconforto, vai acabar gerando um certo clima entre ali as pessoas, né? Entre os familiares, amigos, amigas, ok? Muitas pessoas acabam acabam tendo um certo preconceito com isso, né? Porque, ele é gay e eu não gosto de ficar perto de gays. Ela é lésbica, eu não gosto de ficar perto de lésbicas. Ela é trans, eu não gosto de ficar perto de mulheres trans. Não sei do que, não sei da onde. Então, as pessoas acabam criando um certo preconceito com a comunidade LGBT, porque elas acham que o certo mesmo é criar um casal hétero, né? Tipo assim, homem com mulher e tá tudo bem. As pessoas não abrem a cabeça, né? Elas estão sempre com a mente fechada ali. Por quê? Eu sou homem, gosto de mulher e tá tudo bem. No meu caso, não. Eu gosto de homem, tô nem aí. Eu não tô nem aí, gente. Por que eu tô falando isso? Porque eu já namorei mulheres, tá bom? Eu já namorei várias mulheres e não deu certo esses namoros. Eu não me sentia confortável perto delas, tá bom? Mas com homens já é um pouquinho diferente, tá bom? Com homens já é um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu sinto uma certa química entre outros homens, tá bom? Ok, Murilo, mas você tem 30 anos, você já namorou mulheres e tudo mais, e não deu certo esse namoro, então é por isso que você resolveu partir para os homens, porque você acha que homem, por namorar homem, não vai ter nenhum tipo de problema, não é? Tudo bem, talvez não vá haver nenhum tipo de problema, mas na família, ok? Na família, às vezes tem famílias que são um pouco, são um pouco tolerantes, tá bom? Às vezes, algumas famílias são um pouco tolerantes, porque elas não aceitam esse tipo de sexualidade. Às vezes, o pai ali é um pai, aqueles pais durão, aqueles pais que são durões, que são cabra-machos ali, né? Que são totalmente sérios, né? Por quê? Eles falam, meu filho, ele não vai namorar um homem, ele vai namorar uma mulher de direita, ele vai namorar uma mulher que trabalha, ele vai namorar uma mulher que tem um salário legal e que possa ajudar ele em casa, tá bom? E às vezes acontece o contrário, né? Às vezes o caso é a mulher, né? Às vezes ele fala, minha filha vai casar com um homem direito, com um homem formado, vai casar com, sei lá, com um médico que ganha bastante e tudo bem, ela vai ser feliz ao lado dele, né? E às vezes acontece o contrário. Por quê? Porque a mulher não se interessa no homem, às vezes a mulher se interessa em outras mulheres, né? Isso aí às vezes causa um certo tipo de preconceito ali na família, né? E aí o que acontece? Às vezes a filha acaba tendo depressão por causa desses tipos de comportamento da família, né? Porque a família não apoia a decisão dela, ok? E às vezes acontece a mesma coisa com o homem, né? Ou com um adolescente, ou às vezes com uma pessoa, às vezes até com uma criança. Por quê? Às vezes você está ali na faixa da juventude e você não sabe muito bem o que você quer, né? Você não sabe se você quer namorar uma mulher, você não sabe se você quer namorar um homem, né? E aí você fica naquela, né? Desde jovem, né? Muitas pessoas, muitos adolescentes ou crianças acabam saindo do armário, entre aspas, ali na faixa dos 15, 16 anos, né? Às vezes, eles assumem a sua sexualidade falando, olha, eu gosto de homem e tá tudo bem. Se vocês não gostam, o problema é de vocês, eu não tô nem aí, tá bom? Às vezes isso acaba causando um certo desconforto e um certo tipo de intriga na família.
Por quê? Porque a família não aceita esse tipo de comportamento no seu filho, né? Eles falam, meu filho gostar de homem, pelo amor de Deus, aonde foi parar esse mundo? Eu não quero ter um filho gay dentro de casa, eu não quero ver meu filho tendo relações com os outros homens. Isso vai acabar desafetando a família, isso aí vai acabar deixando a nossa família em uma situação ruim, não sei o que, blá. Isso aí às vezes acontece com a mulher também. E aí o que acontece? Ambos acabam criando depressão, né? Tendo depressão por causa das atitudes da sua família. Porque a sua família não aceita o seu tipo de sexualidade, né? Às vezes o que acontece? Muitos jovens acabam cometendo, né, suicídio. Por quê? Porque às vezes a pressão é tanta em cima dele, é tanta, que aí ele desiste, né? Ele fala, quer saber que essa pressão tá tanto em cima de mim, eu vou encerrar minha vida, e acaba fazendo certas atrocidades aí com ela mesma, né? Mas é exatamente isso que eu queria falar pra vocês, tá bom, gente? Se você tem uma certa sexualidade aí, se você gosta de uma certa pessoa que é do mesmo sexo que você, não tem importância, tá bom, gente? Se abra, chega na sua família e fala assim, eu vim aqui me abrir com vocês, tá bom? Ultimamente, eu não tenho gostado de mulheres e sim de homens, tá bom? Eu estou me relacionando com um homem escondido aí, eu tô dando um exemplo, tá bom, gente? Eu estou me relacionando com um homem aí e eu não contei nada pra vocês porque eu tinha medo de acabar sendo esculachado e acabar sendo acabar sofrendo algum tipo de preconceito aqui na família, né? Eu sei que isso às vezes causa uma certa intriga nas famílias. Ok? Mas tudo bem, isso aí é de família para família, tá bom, gente? Mas se um dia você tiver a coragem e chegar nos seus pais e falar, olha, eu vim aqui me abrir com vocês, tá bom? Pá, vai lá e se abra com sua família, tá bom? Se abra com sua mãe e se abra com seu pai, tá bom? Tudo bem, às vezes a gente tem que fazer isso, né? Quando a gente se vê num caminho quando a gente se vê num caminho que a gente que não tem nem ida e nem volta, que a gente está no total breu, a gente procura os nossos pais para tentar nos auxiliar ali no caminho, tá bom? Então, por favor, se você tem um tipo de sexualidade, mas você não se abriu com seus pais, por favor, se abra com eles. Fale tudo o que você sente para eles, porque às vezes você tá ali acanhado, fechado e tá ali meio com medo, o que seus pais vão falar? Nossa, vamos colocar nosso filho no psiquiatra, vamos colocar ele em algum tipo de psiquiatria ou algo do tipo, para ele se abrir com aquela pessoa, né? Tudo bem, às vezes as pessoas, quando os filhos não conseguem se abrir com os pais, o que eles fazem, o que os pais fazem, coloca ele numa psiquiatria, né? Conversa com uma psiquiatra ou às vezes até com alguém que é formado nessa área para tentar ajudar a pessoa a se abrir melhor, né? Porque às vezes os pais nem escutam os filhos e acaba tendo que colocar ele junto com o psiquiatra para tentar ajudar ele a se abrir, tá bom? Mas era exatamente isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se você gostou do meu vídeo, deixa um like aí pra mim, tá? Se inscreva no canal se vocês não são inscritos. Ative o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo meu. E é isso aí. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. To the stars, we own the sky. One last roar, hear the wild reply. Run till the dawn, till the night says goodbye.